Nós chegamos, irmãos, à parte final do capítulo 14 do Evangelho de João. E é bem interessante que na primeira grande sessão deste capítulo, onde nós temos o registro do discurso que Jesus fez na última Páscoa, a intenção central do nosso Redentor, o desígnio central de Cristo para os seus discípulos foi consolá-los, porque os seus corações estavam tomados de tristeza, desapontamento. Só que essa sessão, ela não se conclui até o final do capítulo 14, porque, observem, conforme lemos o verso 27, Jesus Cristo novamente vai dizer: não se turbe o vosso coração. Portanto, o discurso, ele permaneceu. Jesus aqui, então, vai repetir o que havia dito no primeiro versículo, e ele ainda vai acrescentar mais algumas palavras. Notem, verso 27, ele diz: não se turbe o vosso coração, parte final, e ele diz: nem se atemorize. Então, a primeira parte do discurso se encerra ao fim do capítulo, e isso fica claro para nós, quando você olha o versículo 31, e depois que Jesus encerra, então, suas palavras, ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, aí ele encerra aquele discurso iniciado no versículo 1 do capítulo 14. O que nós vimos até aqui, irmãos, é uma reunião de temas variados e usados por Jesus para fundamentar a sua palavra de consolo. E essa palavra de consolo, ela seria apresentada àqueles que iriam dar sequência à sua obra, depois que ele morresse, ressuscitasse e voltasse para a presença do Pai. Então, primeiro que nós vimos, ele vai trazer esse fundamento de consolo para os seus discípulos, falando sobre a segurança que eles tinham em Cristo, de que mesmo partindo para a presença do Pai, eles não ficariam desassistidos. Então, ele os assegurou que estava indo para a casa do Pai. Depois ele vai lembrar que deveria ir para a casa do Pai, porque se ele não fosse até lá, ele não poderia preparar um lar para eles. Então, ele disse: eu estou indo para o Pai para fazer provisão para vocês. Eu estou saindo assim como um pai, todas as manhãs precisa sair para trabalhar, deixa a sua família, mas promete voltar com a provisão diária, o sustento da sua casa. Terceiro, ele vai lembrar que quando essas preparações necessárias se concluíssem, ele iria voltar e iria conduzi-los para a casa do Pai. Quarto, ele havia aberto o caminho. Ele mesmo vai dizer aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma vez que esse caminho foi aberto por Cristo, ele vai confortar os seus discípulos, lembrando que eles também receberiam a força necessária para segui-lo. Quinto, ele não iria retirar de seus discípulos o poder concedido a eles para realizar a obra do Evangelho, o avanço e a expansão do reino, mas obras maiores eles ainda fariam pelo poder de Cristo. Sexto, tudo quanto eles precisassem para cumprir essa obra, eles deveriam pedir ao Pai em seu nome, e Jesus diz: e vocês certamente receberão. Aqui ele vai ensinar os discípulos a importância de que a obra do Evangelho não pertencia a eles, mas continuaria sendo de Cristo. A missão era dele e os discípulos eram seus embaixadores ou instrumentos para cumprir essa tarefa. Sétimo, que uma pessoa divina seria enviada para ocupar o lugar do Redentor. Ele o chamaria de o outro Consolador, como vimos na mensagem anterior, o Paráclito. O Consolador não é aquele apenas que vem acalmar um coração atribulado, mas é aquele que vem fortalecê-lo para a realização da obra. Era uma referência ao Espírito Santo. Jesus Cristo voltaria para a presença do Pai, e no Pentecostes o Espírito então seria derramado sobre os seus discípulos. Oitavo, Jesus vai lembrar que não iria deixá-los órfãos. Ele iria retornar para eles, trazendo para eles a posse de uma vida eterna,
da qual Jesus vai lembrar, eles já eram participantes. E aqui nós trabalhamos um tema interessante, ainda hoje muito debatido, a confusão que há entre certeza e segurança de salvação. A certeza, ela é clara, ela é líquida, ela é certa, ela é revelada na Escritura. Cristo nos dá essas palavras e, portanto, nós devemos nos apegar a elas. Contudo, por conta da nossa fragilidade de coração, a nossa segurança, por vezes, ela pode se abalar. Nosso coração pode ser tomado de temores, a nossa visão pode ficar turva diante da realidade da vida, dos problemas os quais enfrentamos. Por isso, a certeza da salvação, ela é muito necessária, e nas palavras de Cristo são encontradas: não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Jesus vai dizer então: vocês já possuem a vida eterna, porque vocês me possuem. Nono, Jesus vai lembrar que em breve eles iriam compreender a unidade de vida compartilhada pelo Pai, pelo Filho e por todos aqueles que em Cristo seriam transformados em filhos de Deus. Na passagem final, então, irmãos, que temos hoje, a partir do versículo 21, esta que está diante de nós encontramos o Senhor acrescentando ainda novos fundamentos para esse consolo. O que é que nós vamos ver hoje? Jesus vai continuar consolando os seus discípulos e agora ele vai afirmar que se manifestaria àqueles que guardassem seus mandamentos. Depois ele vai dizer que aqueles que guardassem seus mandamentos seriam amados pelo Pai. Depois que o Espírito Santo traria à memória destes tudo aquilo que Cristo já havia ensinado. Depois, Jesus vai dizer que deixaria com eles a sua paz, a própria paz que pertencia a ele, ele os concederia, daria a eles, lhes concederia. E por isso não é de se admirar que no versículo 27 ele reforce esse consolo dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então vamos ver, verso 21 primeiramente, observem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja que aqui, irmãos, é importante observar um detalhe que vai fazer com que a gente não siga a maneira como temos apresentado o Evangelho de João dominicalmente, verso por verso. Eu queria aqui tratar, ainda que sigamos uma ordem, esse versículo de uma maneira mais temática, porque existe uma importância aqui para nos ajudar na sequência dos demais versículos. Ele tem uma importância vital, porque ele nos apresenta a parte final do discurso de Jesus, onde Jesus prometeu se manifestar ao crente obediente. Veja novamente: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o crente obediente, esse é o que me ama. Veja, não há nada que o verdadeiro cristão deseje tanto nesta vida do que a manifestação pessoal do seu Salvador. E em comparação, irmãos, com isso, todas as demais bênçãos reveladas na Escritura, elas são secundárias. Todas elas vêm depois. Aquele que ama verdadeiramente a Cristo e então obedece a sua palavra, tem um profundo desejo em seu coração de ver a manifestação do seu Cristo um dia. E para tornar isso mais simples, eu queria trabalhar aqui nesse primeiro versículo de hoje 3 perguntas que são muito importantes relacionadas a esse tema e tentar também respondê-las à luz da palavra de Deus. A primeira pergunta: de que modo o Salvador hoje se manifesta a você? De que modo o Salvador hoje se manifesta à igreja? Eu sei que é quase desnecessário dizer isso, mas pelo menos a maioria de nós sabemos, essa manifestação não é de forma corpórea.
O Verbo um dia se fez carne, e a Bíblia diz, ele habitou entre nós, mas nós sabemos também, a Bíblia diz, ele não habita mais entre os homens. Ele já não diz mais, como disse a Tomé: põe aqui o meu dedo e vê as minhas mãos, aproxima a tua mão e coloca no meu lado. Não é mais assim que funciona. O Verbo já não pode ser visto por nossos olhos físicos, assim como o mesmo apóstolo, escrevendo a sua primeira carta, disse que ele e os seus amigos, os apóstolos, puderam ver e testemunhar com seus olhos a manifestação do Salvador. Nem a promessa de Cristo, que agora consideramos, irmãos, se cumpre por meio de visões. Eu poderia lembrar aqui a vocês a visão que Jacó teve em Betel, quando uma escada foi posta diante dele sobre a terra, cujo topo dessa escada chegava ao céu, e nela subiam e desciam anjos de Deus. Eu poderia colocar aqui para vocês também a gloriosa visão que o Senhor concedeu a Isaías, quando ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, diante do qual os serafins cantavam sem parar, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não em visões ou sonhos, que hoje o Senhor promete vir até o seu povo. Mas a pergunta é: de que maneira então? É uma revelação espiritual de si mesmo, a alma do homem. É assim que Cristo se revela. É uma realização vívida de seu ser, de sua proximidade como Salvador, do crente, num duradouro e profundo senso de sua graça e de seu amor. Portanto, irmãos, é pelo poder do Espírito que Cristo torna a sua palavra tão clara, tão luminosa, que quando você lê, parece que ele se aproxima de você. Toda a biografia de Jesus se torna assim uma preciosa realidade para nós. Nós passamos a ver a sua forma, nós passamos a ouvir as suas palavras. Portanto, pela palavra escrita, é por esta palavra escrita que o Verbo encarnado se manifesta ao coração. Como Cristo se manifesta hoje ao homem? Dessa maneira. Por isso, a palavra de Cristo precisa ser lida, meditada, estudada. Não conseguimos obter isso se pairamos na superficialidade, se apenas nos acostumamos com a mesma coisa, se o nosso desejo não é de aproximação e de conhecimento. Isso nunca se tornará claramente real para nós. Número 2, quais são os efeitos sobre a alma de tal manifestação de Cristo? Veja que, acima de tudo, Ele mesmo se torna para nós uma realidade bendita e gloriosa. Aqueles que encontram a Cristo na palavra, eles experimentam a mesma experiência de Jó nos tempos antigos. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, exclamou Jó, mas agora te veem os meus olhos. É o que está registrado no capítulo 42. Ele estava se referindo aos olhos do coração. Jó não tinha contemplado ao Senhor de outra forma naqueles dias de tão grande sofrimento. O crente hoje, então, do mesmo modo, pode conhecer a beleza e a glória incomparáveis da pessoa de Jesus Cristo pela revelação da palavra e dizer a mesma coisa: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O crente hoje pode dizer: tu és mais formoso do que todos os filhos dos homens. Mas, irmãos, tal manifestação de Cristo, a alma também nos garante o seu favor. Agora nós ouvimos a sua voz dizendo, por meio das Escrituras,
assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Olhem novamente para o versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Qual é a resposta então que podemos dar? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É pela palavra que esse amor então se desenvolve. É pela palavra que esse amor, então, ele é descoberto. Não por meio de visões ou sonhos, não por meio de uma revelação corpórea de Cristo, que só será vista na segunda vinda, mas em nossa trajetória, e esse é o ministério do Espírito Santo. Pela palavra, Cristo continua revelando aos olhos do coração toda a sua beleza e glória ao pecador. Outro efeito dessa manifestação é o consolo e o sustento que ele traz em meio às provações, especialmente aquelas provações de natureza pessoal, aquelas provações que estão além do alcance da solidariedade, simpatia e amor do próximo. Provações de abandono e solidão, das quais, veja, o próprio Jesus sofreu com tanta intensidade. Provações do coração, provações domésticas, dores secretas da alma. Elas são profundamente sagradas para serem confiadas a qualquer ouvido humano. Mas todas elas podem ser ouvidas, atendidas, escutadas pelo nosso Salvador. Todas essas provações em que nada pode nos sustentar, senão o favor e o amor daquele que, com a sua presença, proporciona à nossa alma verdadeiro consolo. Assim como Jesus Cristo, o Filho de Deus, apareceu a Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, na fornalha de fogo ardente, a palavra de Deus então nos lembra que do mesmo modo ele vem hoje àqueles que estão em lugares de provação e de angústia. Do mesmo modo, na última grande provação, caso tenhamos de passar por ela antes que o Salvador venha, saibamos que não poderemos contar com os nossos amigos neste mundo, ainda que sejam tão fiéis. Mas nós podemos sempre dizer e cantar com o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Terceira questão: quais são as condições para que o Salvador então se aproxime de nós? Certamente, irmãos, todo crente sincero deseja intensamente obter a chave para essa experiência tão bela, elevada, gloriosa. Conviver e sentir a presença do Redentor consigo. Vamos ouvir mais uma vez as palavras do Salvador. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A fé pela qual somos salvos não elimina a necessidade de uma caminhada obediente. É o que Jesus está nos lembrando aqui. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A fé pela qual somos salvos é dom de Deus, é pela graça que nós somos salvos. Mas ele continua e diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas.
Logo, irmãos, a fé é a raiz, é o fundamento pelo qual a obediência se torna uma bela flor e, por conseguinte, um belo fruto. E é somente quando a fé produz obediência, uma obediência que não tropeça diante de sacrifícios, nem recua quando o caminho é áspero e difícil, uma obediência que alegremente carrega a vergonha da cruz. É somente então, quando tudo isto acontece, que esta promessa do Evangelho se cumpre. Quando o amor pelo Salvador nos leva a guardar sua santa palavra, a uma obediência imediata, irrestrita e incondicional. Quando nos leva a dizer, no espírito de total rendição e sacrifício, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que acontece quando nós experimentamos isso? A dúvida vai embora. A escuridão, ela desaparece. A solidão já não mais existe. E a tristeza, irmãos, é substituída por verdadeira alegria. Então, já não choraremos mais por um Senhor ausente, porque nós andaremos como quem vê aquele que é invisível, triunfantes sobre todo o temor, nos consolando e nos conduzindo em nossa caminhada cristã, vitorioso sobre todos os seus e os nossos inimigos. Essa manifestação de Cristo, meus irmãos, é feita apenas àquele que verdadeiramente o ama. E notem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E a prova do amor a Ele não está em demonstrações emocionais, mas em submissão à sua vontade. O grande problema do moderno movimento evangélico é sentimentalismo sem palavra de Deus. É uma busca por um emocionalismo vazio, por um culto que seja sensível ao que eu quero e não como uma oferta obediente de amor. Senhor, é isso que tu queres, eu vou fazer. É o que tu desejas, eu vou buscar. É a tua palavra, eu irei obedecer e crer até o fim. Aí sim, irmãos, nós experimentaremos o que diz o salmista: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A prova de amor a Cristo, a nossa prova de amor a Cristo, irmãos, não está em demonstrações emocionais, mas em submissão à sua vontade. E aqui eu reforço esse argumento. Há uma enorme diferença entre sentimentalismo e realidade prática. Nosso Senhor Jesus Cristo não dará revelação direta e especial de si mesmo àqueles que andam no caminho da desobediência. Aquele que tem os meus mandamentos significa guardá-los no coração, tê-los no coração e os guarda. Esse é o verdadeiro teste. Nós temos ouvido a palavra de Deus domingo após domingo, mas a pergunta é: temos dado ouvidos a essa palavra? Sabemos o que a palavra de Deus diz, mas a pergunta é: fazemos a sua vontade? 1 João capítulo 3, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Verso 22. Nele nós encontramos o dilema de Judas não Iscariotes. Disse-lhe Judas não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Essa é a dúvida então de Judas. Ele vai perguntar, após ouvir as palavras do Senhor, quando declarou, lembrem-se, verso 19, se não me falha a memória: ainda por um pouco, isso mesmo, ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
Judas chega então e diz: Senhor, de onde procede que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus estava aqui afirmando que se manifestaria àquele que guardasse seus mandamentos. E veja, isso provoca um forte choque com a concepção judaica sobre o Messias e seu reino. O que eles esperavam a respeito do Messias e seu reino. Como estudamos no domingo passado a respeito da estrela de Jacó, tanto cristãos como judeus acreditavam que aquela profecia que Deus deu a Balaão, a quarta e última profecia para Balaque, falava da vinda do Messias de seu reino. A questão é, qual era a compreensão de judeus e cristãos a respeito disso? Judas ainda não havia percebido, irmãos, aqui, que a verdade de Deus deve fazer separação entre os que recebem a Cristo e os que o rejeitam, e que, portanto, o seu reino, como ele já havia dito, e ele vai afirmar mais à frente, capítulo 18, o seu reino não é deste mundo. A pergunta é, por que Judas não entendia isso? 1 Coríntios capítulo 2 nos lembra, porque o Espírito ainda não havia sido dado. Ora, eles não tinham o Espírito. Jesus falou que eles já possuíam uma vida eterna, sim. Mas o Espírito ainda viria com a sua presença substituidora como outro consolador, e aí essas questões se tornariam mais claras para ele. Lembre-se, o Evangelho estava em progresso, em processo de desenvolvimento na revelação. Então, algumas verdades não estavam muito claras para Judas, mas elas se tornariam. Assim como acontece com a gente às vezes. Nós passamos por vezes anos estudando determinado assunto na igreja e depois de muito tempo a ficha vai cair, nós vamos entender. Não é porque nós melhoramos intelectualmente, mas porque chegou um momento exato em que o Espírito nos esclareceu de uma vez por todas aquele tema para nós. Judas então faz essa pergunta e há algo de muito comovente aqui no que seria este breve parêntese ao discurso de Jesus. É que essa curta e triste sentença aqui intercalada pelo evangelista João nos lembra que ele não poderia ser confundido nem por um momento com aquele outro Judas que o traiu. Por isso você tem aqui, disse-lhe Judas, não o Iscariotes. O verdadeiro apóstolo ali estava tão apegado ao Senhor, que ele queria saber a respeito dessas verdades espirituais tão profundas. O seu coração estava atribulado, temores haviam tomado a sua alma, por conta da realidade de que Jesus Cristo iria partir, e ele não poderia ser confundido. Isso nos lembra, irmãos, quão diferentes podem ser homens que carregam o mesmo nome. Ambos carregavam o mesmo nome. E quantos compartilham apenas do nome, mas nada mais? Quantos filhos de pais cristãos carregam o nome de seu pai, mas não carregam a mesma fé de seu pai? O que Judas fez, a pergunta que ele apresentou, era de alguém que estava muito interessado nas palavras de Jesus. O Iscariotes não estava. Lucas 6 vai nos lembrar, irmãos, que o Judas que fez essa pergunta era irmão de Tiago, filho de Alfeu. E a pergunta dele então é: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? É uma pergunta interessante porque quantos hoje, irmãos, por meio de legislação, reformas sociais, desejam impor ao mundo os ensinos de Cristo que são destinados apenas aos seus? Judas não foi tão longe quanto os irmãos incrédulos de Cristo segundo a carne, que disseram no capítulo 7, manifesta-te ao mundo. Mas ele estava profundamente confuso diante dessa separação entre o mundo e eles. Ele queria entender isso aí. Judas não estava compreendendo, ainda que o Senhor tivesse acabado de dizer, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê
nem o conhece. Verso 17. Mas não sejamos tão rápidos em criticar o nosso irmão, porque nós devemos aqui também reconhecer o seguinte: por vezes nós não somos assim, tão obtusos quanto Judas, diante das palavras de Jesus. Por vezes não fazemos um mínimo esforço. Por vezes não dobramos nem os nossos joelhos durante a semana, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender as pobres palavras do pregador, pecador, que vai pregar mais um domingo para a congregação. Não, nós acostumamos com a superficialidade, nós amamos dizer isso, os nossos lábios, eles salivam em dizer: eu não entendo nada, eu não consigo compreender, são palavras muito difíceis, é algo muito, muito elevado, e aí escondemos com isso a nossa própria barreira, e na verdade pedir ao Senhor um coração quebrantado, uma mente aberta e esclarecida pelo Espírito, para pelo menos aprender um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Veja, o Espírito da verdade habita em nós, está no meio de nós. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas nós o temos. Mas as suas santas influências, elas podem ser barradas, enfraquecidas, até mesmo apagadas, se nós resistimos. Interessante isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre isso: não apaguem o Espírito. Ora, o Espírito é Deus, é uma pessoa, é uma divindade, ninguém pode fazer nada contra ele, mas nós podemos fechar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos e resisti-lo. Isso é muito sério. Verso 23, vejam a resposta de Jesus na sequência. Jesus então responde o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Notem, irmãos, que se Judas tivesse compreendido o que é o mundo e o que é o coração humano por natureza, em vez de se espantar com o fato de o Senhor se retirar do mundo, a sua admiração estaria localizada em outro ponto. Ele teria se admirado de como Jesus poderia se revelar a qualquer homem. Eu diria que essa é a chave para a gente compreender as palavras de Jesus aqui. Se o crente consegue entender o que é o mundo e perceber que ele faz parte desse mundo, e ainda assim o Senhor lhe deu de seu espírito, do seu espírito, para ele receber a palavra, o seu espanto deveria ser: como é possível que o Senhor tenha se revelado a um homem como eu, sendo o que sou? Então aqui o Senhor repete que Deus só tem comunhão com aqueles cujos corações o acolhem, aqueles que o amam, e cujo amor se manifesta de que maneira? Em submissão aos seus mandamentos. Qual é então a consequência disso? O retorno que eles recebem é o amor divino. Provérbios ensina algo a respeito disso. Provérbios 8, versículo 17. Vamos ler lá, por favor. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Veja que o ensino desde o Antigo Testamento é exatamente o mesmo.
a sabedoria, que é algo inerente à divindade, que se manifesta de forma encarnada na segunda pessoa da Trindade. Cristo é a sabedoria de Deus. Já nos ensina no Antigo Testamento que o Senhor ama aqueles que o amam. Se alguém me ama, então, Jesus vai afirmar, guardará a minha palavra. Agora, não se torture, não se angustie nesta manhã, tentando definir com uma exagerada exatidão até que ponto seria esse guardar a palavra de Deus. Antes, considere as palavras de Jesus lá no Evangelho de João. Podem voltar comigo, capítulo 17, por favor, verso 6. E note bem, são palavras ditas pelo Salvador, tendo plena consciência das fraquezas e falhas dos seus discípulos, antes mesmo do dia de Pentecostes. É a oração que ele faz em favor deles e de nós também. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, qual é a exatidão, o ponto exato de entendermos enquanto cristãos que estamos guardando a palavra, de modo que o Senhor, em resposta, nos ama, porque nós o amamos sendo obedientes à palavra? Se apoiem na oração de Jesus, é sempre por meio de Jesus. Porque você sabe que mesmo antes do Pentecostes, os discípulos iriam abandoná-lo, Pedro iria negá-lo 3 vezes, mais adiante, depois de tantas realizações, Pedro iria falhar, outros falhariam. Nunca a perfeição da obediência à palavra reside em nós. Ainda que isso não retire de nós a responsabilidade e o desafio de sermos obedientes. Mas tudo isso sempre é um caminhar pela graça divina. Permanece as palavras de Jesus muito claras, seus mandamentos, suas explicações para nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É a nossa luta contínua. Ou como pregou Charles Spurgeon em um de seus últimos sermões, é a maior batalha deste mundo para nós enquanto cristãos. Verso 24, João 14, Jesus agora vai falar da obediência como fruto do coração. 23 e 24, vou pegar esses 2 versículos aqui, vou uni-los. Jesus então responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, guardar os mandamentos de Deus é obedecê-los. E qual é o aspecto primário e fundamental da obediência? Ela deve ser desejada pelo coração do homem. O coração do crente deve desejar obedecer a palavra de Deus. E é ao coração que Deus sempre olha. É muito interessante isso. Veja que, porque nós não olhamos como Deus olha, a nossa tendência sempre é aquela que busca as avaliações externas, em termos de práticas. Jesus Cristo fala que pelos frutos você conhece a árvore, é fato. Isso é muito comum e você vai perceber muito isso no moderno movimento evangélico, quando celebridades elas se convertem, supostamente
elas dizem que agora são seguidoras de Cristo, mas elas não abandonam as suas antigas práticas. E elas então vão tentar fazer uma separação ou uma dicotomia entre a sua fé e a sua vida comum. Não. O crente vive segundo os padrões do Evangelho, sempre. O grande desafio da Igreja de Cristo é não criar um novo Evangelho ou estabelecer regras que agora serão chamadas na igreja de Evangelho. O Evangelho é claro, ele é simples, ele é ensinado na palavra de Deus. Contudo, ainda assim, ninguém consegue alcançar o que somente Cristo alcança, porque Ele conhece o coração. Ele conhece o coração. E aí o ponto agora que é bem interessante aqui que Jesus vai tratar, porque é ao coração que Deus sempre olha. E duas coisas aqui são verdadeiras sobre todo cristão. A primeira delas, no íntimo de seu coração, há um anseio profundo, constante e intenso de agradar a Deus, de fazer a sua vontade, de andar em plena conformidade com sua palavra. Esse desejo pode ser mais forte em alguns do que em outros, e em cada um de nós é mais forte em certos momentos do que em outros. Mas ainda assim ele permanece. Esse desejo ele sempre permanece. O cristão sempre em seu coração terá um desejo profundo, constante e intenso de agradar a Deus. Mas lembrem-se, há algo que a nossa geração ela tem perdido e ela não tem percebido, o que o mau uso da tecnologia tem produzido em nós. Tem nos tornado mais preguiçosos. O tempo que nós gastamos lendo a palavra de Deus, boa literatura cristã reformada, é muito pouco. Nós estamos cada vez mais em busca de algo imediato, repetitivo, superficial. E nós nos esquecemos que, do mesmo modo que o nosso corpo precisa de disciplina, a nossa mente também precisa. A nossa alma precisa ser disciplinada. E as disciplinas espirituais, elas são necessárias para que, trabalhando o nosso coração, esse anseio profundo, constante, intenso de agradar a Deus, ele não se enfraqueça. Porque ele vai permanecer ali, mas ele também pode ir desaparecendo, de maneira que você não vai conseguir mais encontrá-lo. Essa é uma primeira verdade. A segunda verdade está em Filipenses capítulo 3, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, examinem comigo. A segunda verdade é esta, irmãos: nenhum cristão verdadeiro realiza plenamente esse desejo. Nenhum cristão verdadeiro realiza plenamente esse desejo. Por isso que todo cristão genuíno precisa dizer, assim como o apóstolo Paulo, Filipenses 3, versículo 12: não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Veja como isso é interessante, porque é a partir dessa obediência do coração, desse desejo interior de plena conformidade com a vontade de Deus, desse desejo ardente da alma regenerada, que Cristo fala aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mas se as nossas preocupações elas se tornam maiores do que essa verdade,
O resultado, irmãos, prático disso é que o desejo de ver a Cristo, de estar com Ele, de sentir a sua presença, se esvai, desaparece. É o que nós vamos ver justamente hoje à noite, no final do capítulo 24 de Números. Não há reino, governante, nação, por mais poderosa que seja, que vai vencer a Cristo e o seu reino. Se não nos apegamos a isso, nós começamos sempre a ficar preocupados demais com tudo, assustados demais com tudo. E aí o nosso amor pela palavra, ele vai se enfraquecendo, consequentemente, a nossa obediência, ela vai se quebrando, e o desejo da alma de plena conformidade com a vontade de Deus, ele desaparece. Irmãos, todo verdadeiro crente ama a Cristo, portanto, todo verdadeiro crente guarda a sua palavra. Guarda no sentido assim definido pela palavra. Eu preciso repetir isso. Deus olha para o coração, enquanto nós constantemente nos ocupamos com as aparências externas. Ao examinarmos nossas obras, se formos honestos, teremos que admitir que guardamos a sua palavra de forma muito imprecisa, imperfeita. Esse é o fato. E sim, parece-nos até que não temos o direito de dizer que aguardamos, mas o Senhor olha além das nossas obras e conhece os anseios mais íntimos do nosso coração por obedecer a palavra. Você tem esse desejo? Se essa é a luta da sua alma, tenha certeza, o Senhor está com você e vai ajudar você a vencer as suas lutas, os seus temores, a tristeza que por vezes você sente, porque o bem que você deseja tanto fazer, por vezes você não consegue fazê-lo. O caso de Pedro, em João 21, é uma ilustração muito clara. Quando Cristo perguntou pela terceira vez ao seu servo: Pedro, tu me amas? Aquele discípulo respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, Pedro disse: Senhor, conheces o meu coração. Não adianta eu repetir mais ou responder mais, ainda que isso me constranja. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus então o encoraja. Minhas ações vergonhosas contradizem o meu amor por Cristo? De fato, contradizem. Meus companheiros, discípulos, têm boas razões para duvidar disso. Pedro, então, em seu coração, e o Senhor estava lendo o seu coração, e ele vai dizer: sim, os meus colegas certamente podem duvidar de mim, mas tu, Senhor, que sondas os corações, sabe melhor do que todos eles. Tu sabes que eu te amo. É sobre isso, irmãos, que Cristo está falando. É sobre essa verdade que devemos nos apegar. E de certo modo, irmãos, é algo solene e penetrante lembrar, hoje pela manhã, que nada pode ser ocultado daquele diante de quem todas as coisas estão claras e patentes. Mas veja também que, por outro lado, é tão bendito e consolador perceber nesta manhã que Jesus pode ver em meu coração aquilo que muitas vezes não consigo perceber em minhas ações, aquilo que até mesmo os meus irmãos em Cristo não podem enxergar. Um amor real por Ele, um desejo genuíno de agradá-lo, de glorificá-lo. Só Ele conhece isso. E isso deveria bastar para cada um de nós seguir em frente. Verso 24, ainda de João 14, Jesus disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Observem, irmãos,
Aqui está a palavra final de Jesus a Judas, filho de Alfeu. A linha divisória entre o mundo e os seus é claramente traçada aqui pelo Redentor. Quem ama e quem não ama. Não amar o mais amável é, na realidade, odiá-lo. Não há meio termo. Você está aqui nesta manhã, está sendo desafiado pela palavra de Cristo. Não saia com dúvidas a respeito disso. Ou você ama Cristo, e amá-lo é submeter-se à sua palavra, é obedecer aos seus mandamentos, ou você não o ama. Você pode até dizer, seus lábios, da boca para fora, mas o seu coração está bem longe dele. Deus havia declarado antes que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecessem, o odiassem, mas que demonstraria misericórdia a milhares dos que o amassem e guardassem os seus mandamentos. Está lá nas 10 palavras de Deus, Êxodo 20. O que parece indiferença, na verdade, irmãos, de fato, a Bíblia chama de inimizade. Ou você ama Cristo, ou você o odeia. Todos os que não estão em Cristo, e essa é uma palavra muito grave, estão contra Ele. Quem não está com Ele, está contra Ele. Mais uma vez, isso deveria nos consolar tão profundamente, porque, como igreja, onde nós estamos classificados? Naqueles que são seus, não dos que são do mundo. Versos 25 e 26, Jesus fala sobre o ministério do Espírito. Observem. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus então segue o seu discurso e, à luz do versículo anterior, entendemos aqui o que ele estava querendo dizer. Eu vos disse estas coisas, tendo em vista a minha partida próxima. Enquanto ainda estou convosco, estas palavras causam pouco impacto em vossos corações, mas quando o Espírito Santo vier, podereis compreender melhor o seu significado e a sua bem-aventurança. Aqui, irmãos, este é um dos muitos versículos dos evangelhos que trazem clara prova da personalidade divina da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Uma influência abstrata não pode ensinar. Uma força, uma energia não pode fazer isso. Além do mais, na língua grega, o pronome usado, ele também está traduzido aqui de forma precisa. Mas o Consolador, o Espírito Santo. Quando você encontra nas linhas originais, diz a mesma coisa, esse vos ensinará, ou ele, definido claramente como uma pessoa, ensinará a vocês. Isso não poderia ser aplicado senão a uma personalidade real. O Espírito Santo então é Deus. O Consolador seria enviado pelo Pai, mas notem, ele seria enviado em nome do Filho. E qual o significado disso para nós? Voltem um pouquinho para o capítulo 4 do Evangelho de João, por favor. Vamos recordar juntos. À luz do capítulo 5, versículo 43, o que Jesus está dizendo aqui pode ser entendido melhor. Porque assim como o Salvador veio em nome do Pai, assim também o Espírito Santo seria enviado em nome do Filho, isto é, em seu lugar, para atender os seus interesses com a sua autoridade.
Eu vim, verso 43, em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, assim como o Filho havia revelado o Pai, o Espírito Santo revelaria Cristo ao seu povo. Assim como o Filho havia glorificado o Pai, o Espírito Santo glorificaria Cristo. E do mesmo modo que até então o Salvador havia suprido as necessidades dos seus discípulos, daí em diante o Consolador, o Espírito Santo, supriria plenamente cada uma dessas necessidades. Veja que Jesus então segue essa linha e ele vai dizer: Ele vos ensinará todas as coisas. Capítulo 14, verso de número 16, ou 26, perdão. Observem mais uma vez a importância de tomar essas palavras no seu sentido absoluto, irmãos. Se os apóstolos fossem ensinados em todas as coisas, sem restrição, o que eles seriam? Deuses, oniscientes. Era o que ia acontecer. Mas veja o que Cristo está dizendo aqui. O Espírito os ensinaria em tudo o que fosse possível a um ser humano finito compreender. Não lhes revelaria, por exemplo, os segredos do futuro, nem os processos ocultos da natureza, mas iria ensiná-los em tudo o que fosse necessário ao seu bem-estar espiritual. Particularmente em sua união com o que Cristo já lhes havia ensinado, seja de forma plena, seja de forma inicial. Ele lhes tornaria claro aquilo que ainda era misterioso no ensino do Mestre. Olha só o que diz o verso 26 ainda. Ele vos fará lembrar, a parte final, irmãos. Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Dois exemplos marcantes, então, estão registrados neste mesmo evangelho. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto. Logo no início do evangelho de João, capítulo 2. No capítulo 12, seus discípulos, porém, não compreenderam isto a princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que estas coisas estavam escritas sobre ele. Veja, irmãos, aqui que, sem sombra de dúvida, esta promessa de Cristo se aplica em certo sentido também a você, a todos os cristãos verdadeiros. Quantas vezes o crente em oração roga a Deus que lhe fortaleça a memória e o ajude a se recordar exatamente das palavras da Escritura. E quão graciosamente o Senhor responde a esta oração. Meus irmãos, esta promessa é de grande conforto também em nossas noites de insônia, em leitos de enfermidade, diante de tentações. O Espírito Santo pode trazer de volta a lembrança, as promessas consoladoras e os preceitos santos da palavra de Deus. Lembro de uma irmã querida, quando congregava ainda conosco, lembrando que nos momentos mais difíceis do seu câncer, o que vinha à sua memória eram salmos cantados no meio do povo de Deus. A palavra de Deus vinha para sua mente, acalmava o seu coração, era o Espírito Santo respondendo às suas orações. O Espírito Santo pode trazer de volta a lembrança as promessas consoladoras e os preceitos santos da palavra de Deus. Sejamos mais humildes, irmãos. Às vezes, o que acontece conosco é algo que nosso coração pecador e duro, ele obscurece. Às vezes, nós ouvimos o ensino do Evangelho, nós ouvimos as explicações da palavra de Deus, nós ouvimos os sermões na igreja, mas o nosso coração duro, despreparado, indisciplinado, não recebe nada daquilo. Mas aí,
há um momento em nossa vida em que nós estamos precisando disso. E nós buscamos então o Senhor. E aí aquele ensino é dado novamente, às vezes não pelo pastor, mas por outro pregador. E aí você diz assim: mas eu já li essa passagem tantas vezes e nunca entendi. Eu já ouvi esse assunto, mas essa palavra nunca falou o meu coração. Foi porque você naquele dia entendeu, mas foi porque naquele momento de necessidade você pediu a pessoa certa para lhe ensinar. E o Espírito Santo lhe ensinou. E ele tornou claro para você a verdade do Evangelho. Verso 27, o dom da paz de Cristo, então, é mais uma vez lembrado aos seus discípulos. E sem ser dogmático aqui, cremos que Jesus está falando de uma dupla paz, uma paz que ele deixaria e uma paz que ele daria. Verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No Novo Testamento, irmãos, a palavra paz, ela é revelada em dois sentidos. O primeiro deles, objetivo, sentido de reconciliação, em contraste com alienação. Após a queda, o homem se aliena de seu Deus, ele vive à parte de Deus. A paz, então, quando objetiva, ela produz essa reconciliação daquele que se alienou da divindade. A reconciliação por meio da obra salvadora de Cristo Jesus. Mas há um sentido subjetivo também, em que a palavra paz ela é revelada no Novo Testamento, quando aponta para tranquilidade em contraste com agitação interior. Veja só o que Romanos capítulo 5 fala a respeito dessa paz objetiva. Romanos capítulo 5, verso 1. Vocês conhecem a passagem? Fala sobre a justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você tem a palavra paz revelada de forma objetiva, reconciliação em contraste com alienação. A santa ira de Deus contra nós em nossa vil oposição contra Ele, em Cristo Jesus, estão para sempre removidas. Pela fé em Cristo Jesus, não há mais inimizade contra Deus. Para aqueles que receberam a Jesus, estes encontraram verdadeira paz. Mas há uma segunda referência bem interessante, que fala do sentido objetivo também da palavra paz. A reconciliação, ela vai produzir isso na alma do homem. Filipenses capítulo 4. Vamos lá, por favor. Filipenses capítulo 4. Verso 6. Mandamento apostólico é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí vem o sentido subjetivo da palavra paz. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que aí a ideia é de uma tranquilidade em contraste com a ansiedade que provoca um tumulto no interior da nossa alma. Portanto, deixo-vos a paz, nas palavras de Jesus em João 14, é o resultado da expiação. Paz objetiva, justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus. Esta palavra precisa ser crida, abraçada por nós como cristãos. A minha paz vos dou, também disse Jesus, é a paz subjetiva. Como ela é experimentada, como ela é desfrutada pela habitação do Espírito Santo. Não há como você explicar para o mundo o que é sentir essa paz. Não há como. É aquela situação em meio à gravidade de um problema em que você encontra um homem, uma mulher, um jovem, até mesmo um garoto, uma garota, em paz. Porque quem consola e conforta o coração do crente é aquele que morreu por ele. E ele já disse: eu deixo minha paz para você. A minha paz eu dou para você. Veja que interessante, nas palavras de Jesus, né? E eu não dou essa paz para você como o mundo a dá. Lembrem-se, irmãos, a primeira paz, porque objetiva, ela se relaciona à consciência, a segunda ao coração. A minha paz vos dou, disse Jesus. Esta era a paz pessoal que Cristo desfrutava aqui na terra. Ele jamais foi perturbado pelas circunstâncias, ele jamais resistiu à vontade do Pai, porque ele viveu pela fé. Estava sempre em perfeita harmonia com Deus, porque cria no objetivo da sua missão. E por confiar nela, em sua palavra, enviado pelo Pai, ele foi até o fim. A paz que aqui ele promete aos discípulos era a mesma que preenchia o seu próprio coração, fruto de sua comunhão ininterrupta com o Pai. E por isso ele diz: não vou lá dou como o mundo a dá. Irmãos, a paz do mundo é superficial. A paz do mundo ela é instável. A paz do mundo é uma ilusão. Fala-se muito de paz, mas pouco se conhece da realidade. O verdadeiro shalom de Deus, a paz de Deus, produz redenção, restauração. Sem isso é impossível que o homem encontre verdadeira paz neste mundo. Ele vai produzir inúmeros programas de paz. Ele vai buscar estabelecer diversos reinos de paz. Até ligas de nações em busca de tudo isso. Mas com todas as grandes potências armadas até os dentes. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O mundo dá a sua paz aos ímpios, não aos piedosos. A estes o mundo odeia. E quando dá de forma passageira, inconsistente. Cristo, porém, nos dá a sua própria paz eterna, duradoura, que jamais será retirada. Pais, estejam em alerta. O que os seus filhos estão recebendo nas escolas, o que eles estão ouvindo na universidade, é uma falsa paz. E a educação que vocês estão buscando para eles está promovendo em seus corações incredulidade, falsa paz. Porque é isso que o mundo tenta oferecer para os jovens dos nossos dias. Jesus Cristo então diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não há verdade, irmão, sem Cristo. Não há verdadeira paz sem Cristo. Educação sem Cristo, como é possível? Governos que não estejam submetidos a Cristo, é ilusório. Aqui o Senhor conclui a sessão de seu discurso dedicada a consolar os seus discípulos entristecidos.
Uma consolação abundante lhes havia sido oferecida. Seus corações deveriam estar agora em perfeita paz, suas mentes firmadas em Deus. Contudo, embora este versículo encerre a primeira parte do discurso, ele se conecta intimamente ao que se segue, onde o Senhor começa a aplicar o que ele acabou de ensinar. Versos 28 e 29. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. O sentido, irmãos, das palavras do Senhor é este: se apenas cresces no que acabo de dizer, se apenas cresces no que eu acabo de dizer, vossas preocupações e temores desapareceriam e a alegria tomaria o lugar da tristeza. Mas o que significam as palavras "se me amasseis", ditas por Jesus? Não estava o Senhor Jesus instruindo e purificando o amor deles? Jesus sabia que o amavam. Ele vai afirmar isso, versículos 15, 21, 23. Mas veja, o amor deles ainda não era suficientemente desinteressado. Eles estavam ocupados demais com o sentimento da própria perda de seu Redentor, em vez da alegria celestial para a qual o Redentor estava prestes a entrar. Se o amassem com um amor puro, eles teriam se alegrado em sua exaltação e eles se esqueceriam de suas próprias preocupações. Porque o Pai é maior do que eu, disse Jesus. Os unitaristas amam esse versículo porque eles distorcem este versículo para negar a plena divindade de Cristo e sua igualdade essencial com o Pai. Verdade claramente ensinada em muitas passagens da Bíblia. Eles distorcem estas palavras, arrancando-as de seu contexto. O que o Senhor Jesus acabou de dizer aqui é que os discípulos deveriam se alegrar porque ele ia para o Pai, e em seguida ele apresentou a razão: pois o Pai é maior do que eu. O contraste aqui, irmãos, que o Salvador estabeleceu entre o Pai e si mesmo, não dizia respeito à natureza, mas à posição oficial e ao estado em que ele se encontrava. Como filho, ele veio ao mundo executar o plano da redenção divina. Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2. Ele assume a forma de servo, e não apenas isso, ele se fez em semelhança dos homens. Então, irmãos, em ambos os sentidos, ele estava aqui declarando a sua condição oficial de mediador. E em sua humilhação voluntária, ele assume essa posição quando ele se faz homem. Ou seja, como ofício, assumindo forma humana, ele se torna inferior ao Pai. Também na oração sacerdotal, Jesus se apresenta como servo do Pai. Ele foi aquele que recebeu uma missão e ele deveria prestar contas dessa missão, por isso ele precisava voltar à presença do Pai. Ele falava sobre a autoridade do Pai, ele agia para promover a glória do Pai. Mas além disso, irmãos, em outro sentido, e eu diria ainda mais pertinente, na encarnação, Jesus se humilhou profundamente. Ele escolheu descer dos céus e assumir forma humana. Isso foi vergonhoso. Ele então sofre como homem em suas formas mais agudas, tornando-se filho do homem, sem lugar onde reclinar a cabeça, fazendo-se pobre, aquele que é Senhor do universo. Ele se torna um homem de dores, e ele experimenta sofrimentos. Em contraste, o Pai estava entronizado na glória celeste, cercado por hostes angelicais que o adoravam incessantemente, enquanto o Filho estava pisando este mesmo chão sujo de pecado que diariamente nós pisamos.
Então, quando ele vai para o Pai, ele experimenta uma melhora incomparável em sua condição. Do estado de humilhação para o de exaltação na presença do Pai. De modo que, meus irmãos, se de fato os discípulos o amassem, deveriam se alegrar com isso, pois o Pai era maior do que ele, maior em status oficial e nas circunstâncias que o rodeavam no momento. Jesus estava em seu estado de humilhação. Ele prossegue e diz: eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. A pergunta que surge é, naturalmente, crer em quê? A resposta está no capítulo 13, em paralelo. Observem, verso 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Capítulo 13, 19. Quando Jesus predisse a traição de Judas Iscariotes, ele afirmou ser o Messias, o Salvador prometido e crido, plenamente autorizado por Deus. Veja, os discípulos já criam nisso, irmãos, mas sua fé era frágil, ela necessitava de instrução. É pela instrução que nós somos fortalecidos. Jesus estava prestes a partir e a fé de seus discípulos também prestes a ser posta à prova severa, e ela necessitava de sustentação. A declaração então feita por Jesus de tais eventos antes de se cumprirem era a melhor maneira para confirmar que ele de fato era verdadeiro profeta, e a fé deles então seria fundamentada sobre isso. Finalmente, versos 30 e 31, Jesus vai falar de um conflito que se aproximaria. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, verso 30 a 14. E ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Jesus então conclui seu discurso dizendo: já não falarei muito convosco. Dentro de pouco tempo, irmãos, ele seria separado deles enquanto assumia sua maior obra. Ao dizer que não poderia falar muito mais, ele insinuava a importância deles meditarem repetidamente sobre o que acabou de dizer e sobre o que ainda diria. Lembrem-se, aquelas seriam suas últimas palavras em seu estado de humilhação. Nas horas seguintes, eles necessitariam intensamente de força e consolo, baseados nessas promessas preciosas dadas por Jesus, se quisessem resistir sem desfalecer. O que viria pela frente seria terrível, sério. Eles veriam o Salvador sendo traído, preso, julgado de forma injusta e crucificado como um ladrão. Jesus então diz: porque se aproxima o príncipe deste mundo. Ele vai lembrá-los que a terrível inimizade da serpente estava prestes a se derramar plenamente sobre a semente da mulher. Satanás receberia permissão para ferir o calcanhar do Salvador. E nós não conseguimos compreender em toda a profundidade o que isso significou. É possível, na leitura dos evangelhos, que o seu ataque começou no horto do Getsemane, quando Jesus agonizou em oração. E ele só cessou quando levou Pilatos a selar o sepulcro e colocar os guardas a postos. Ele nada tem em mim, disse Jesus. E estas palavras, irmãos, foram dadas por Jesus como uma referência à sua santidade inerente. Como um santo sem pecado, não havia nada dentro dele, nada que o diabo pudesse apelar. Veja, irmãos, que contraste contra todos nós. Atire-se um fósforo aceso num barril de pólvora e haverá explosão.
Atire-se um fósforo em um barril cheio de água e o fósforo se apaga. Assim é conosco e com Cristo. Satanás sempre encontrará algo em nós. Ele sempre lançará os seus dardos inflamados e explodirá. Mas em Cristo ele não encontrou absolutamente nada. Esta declaração, então, ela foi dada com grande consolo para os seus discípulos. O resultado do conflito que se aproximava aconteceria sem sombra de dúvida, era profético. Mas os discípulos poderiam crer, não havia ponto fraco nele que Satanás pudesse explorar. Portanto, irmãos, naquela luta, eles deveriam crer, Cristo sairia mais que vencedor. Ele então diz: mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou, levantai-vos, vamos daqui. Palavras benditas, irmãos. O príncipe deste mundo se aproximava, mas Cristo não fugiria. Ele iria ao encontro dele. Ele repetiu várias vezes: ninguém vai me pegar, eu irei me entregar no momento certo. O amor do filho ao pai seria demonstrado em sua plena obediência, mesmo que ele precisasse ir até a cruz. Portanto, ele lembraria aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele daria provas disso na prática, pelo seu grande amor por seu pai, não fugindo, enfrentando a luta. É notável que esta seja a única vez que Jesus falou explicitamente de seu amor pelo Pai. E notem, irmãos, foi no momento em que estava prestes a dar a prova suprema desse amor. Então ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. É possível que com estas palavras ele se levantou da mesa da ceia e, acompanhado dos discípulos, passou ao aposento contíguo, ou já se dirigiu diretamente ao jardim do Getsêmani. Aqui ele encerra o seu famoso discurso pascal, consola os seus discípulos entristecidos, os encoraja para que prosseguissem e lhes ensinaria mais uma vez a respeito do verdadeiro amor, que não é sentimentalismo ou emocionalismo, mas é fruto de uma decisão obediente. Assim ele deixaria o mesmo ensinamento para um povo que foi salvo, não por suas obras, mas pelas obras perfeitas do seu Redentor, que por amor ao Pai foi obediente até o fim. Vamos orar. Pai Santo, nós te bendizemos o nome, mais uma vez por tua palavra pregada, a instrução que nos dás, que é tão clara para nós nesta manhã a respeito da obra do nosso Salvador Jesus Cristo, da paz objetiva que Ele nos concedeu por sua salvação, manifesta a nós. E como esta paz, então, ela se torna experimental em nossa vida, porque Ele deixou, por obra do Teu Santo Espírito, em nosso coração, e ela traz consolo, ela traz descanso para as nossas almas cansadas em meio ao sofrimento e provação desta vida. Desperta no Senhor, nesta manhã, um verdadeiro amor por Cristo, salvando também aqueles que agora, confrontados pela mensagem do Evangelho, sabem que não podem ficar em cima do muro, pois se não amam a Cristo, o odeiam. Se não estão com Ele, estão fora dele. E apegados à paz que é ilusória, é irreal, a paz que o mundo dá, ela não traz
verdadeira salvação e vida eterna ao pecador. Todos possam, ó Senhor, desta manhã crer na palavra do Evangelho e depositar a sua fé naquele que veio ao mundo manifestar a verdadeira paz, o shalom de Deus, a restauração plena de todos aqueles que se tornaram distantes do Senhor por seus pecados, pois justificados mediante a fé nele, temos paz com Deus, somente por meio dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que oramos, Senhor, por tudo te agradecemos. Amém.